quando nós estávamos procurando apartamento, a gente queria uma coisa pequena, mas que de preferência tivesse uma varandinha. Mas acima de tudo, a gente queria ficar próximo do trabalho do Victor neste primeiro ano, então nós tínhamos áreas estabelecidas que a gente estava procurando. Visitamos vários apartamentos e a gente chegou à conclusão de que a gente precisaria abrir mão de espaço para estar nesses locais. Então a gente começou a procurar estúdios. Onde a gente mora é um estúdio, então não tem quarto, não tem divisão, é tudo junto. Então a gente começou a olhar vários estúdios e uma coisa que eu queria era que fosse um layout aberto para que me desse essa sensação de amplitude e que tivesse bastante iluminação natural. Já que é um lugar muito pequeno, era essencial que ele fosse bem iluminado. Felizmente a gente encontrou esse. Como ele é um apartamento alugado, a gente não consegue fazer grandes mudanças, é basicamente só com os nossos mobiliários. E agora que eu contextualizei, vou mostrar ele para vocês. Nós buscamos sempre ter a menor quantidade de itens possíveis em casa, mas com uma qualidade melhor. Temos poucas louças, talheres, até porque o nosso apartamento não nos permite receber uma grande quantidade de pessoas. Trouxe quase nada do Brasil, então começamos do zero. Pensamos muito em como cada item seria útil no nosso espaço. Nós sempre gostamos de fazer nossas refeições na nossa mesa de centro, sentados no chão. E quando chegamos aqui, não víamos motivo nenhum para investir numa mesa de jantar, por exemplo. Também pensamos em como poderíamos criar uma divisão imaginária dos espaços. Fechamos assim a nossa sala, em muitas aspas, com a mesa de trabalho. Mesmo que o apartamento não seja grande, já alterei o layout várias vezes. Tendo poucos móveis, eu consigo fazer isso de uma forma bem mais fácil. Gostamos que a cama seja a mais baixa possível. No Brasil tínhamos uma japonesa, inclusive. Aqui nós procuramos a menor e mais simples dentro do que conseguíamos pagar. Queria que ela praticamente sumisse, que não pegasse muito espaço visualmente e na vertical. Assistimos muito à televisão e não queria perder espaço com o rack, já que não podemos furar as paredes. Então investimos em uma que tivesse um design diferenciado e que viesse com pés, sendo até mais fácil para mudar de lugar caso eu quisesse. Temos uma enorme paixão por café e ter uma boa cafeteira para conseguir fazer nosso próprio expresso era algo que queríamos investir, já que não conseguimos trazer a nossa do Brasil. Esse sim foi o nosso primeiro item do apartamento. Gostamos de ter itens que nos inspiram visualmente e que nos trazem memórias afetivas de alguma forma, tipo o quadro que ganhamos do nosso amigo no dia do nosso casamento. Para nós, para nos sentirmos em casa, precisamos ter plantas. É algo que nos faz muito bem e que visualmente faz toda a diferença também. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que compramos quando chegamos aqui.
Espero que tenham gostado da nossa casinha. E no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre como é o processo de aluguel aqui em Nova York.
Procurar um apartamento nos Estados Unidos não é muito fácil, ainda mais em Nova York, que é uma das cidades mais caras do mundo. Quando você vem pra cá com um visto de trabalho, você precisa ter um comprovante de renda para poder achar um apartamento, que sem isso já vai ficar muito difícil. E a partir do momento que você também tem o comprovante de renda e com o visto de trabalho, você vai atrás do quê? Do seu CPF daqui. Sem isso, você também não consegue trabalhar. E é com isso que você vai poder ir atrás de um apartamento, que chama Social Security Number. Então, com o seu visto de trabalho e com o seu comprovante de renda, isso vai determinar o sucesso do seu Social Security. E tudo isso vai para o contrato na hora do aluguel. Então, sem isso, já vai ficar muito difícil de você conseguir achar um apartamento. E lembrando que tudo isso vai permitir que você abra sua conta no banco, e com a conta no banco você vai ter o seu credit score, que é basicamente aquele número que você tem no Serasa também. Isso que faz o proprietário do apartamento saber se você é um bom inquilino ou não, se você vai ser uma pessoa que vai pagar as contas. E a gente, como imigrante, a gente não tem credit score. A gente não tem nem cartão de crédito, não tem conta de banco, não tem nada. E por isso que a gente precisa de todos esses passos anteriores antes de achar um apartamento, para assim a gente conseguir alguma coisa sem o credit score. Já que a gente não tem credit score, a gente vai com o que a gente tem. E a partir de alguns meses a gente consegue então criar uma conta no banco, pegar um cartão de crédito e assim começar a construir esse crédito. E mais pra frente a gente consegue achar apartamentos melhores. Por isso que não dá pra gente alugar qualquer apartamento, mesmo tendo renda comprovada, tendo Social Security, tendo tudo certinho, porque não é todo proprietário que quer isso. Então existem alguns tipos de prédios, alguns tipos de apartamentos aqui em Nova York que são mais fáceis pra gente, que é imigrante. E a gente mora em um desses, inclusive, conhecido como rental building. Ele é muito mais fácil de você conseguir alugar, porque ele tem um pouco mais de abertura, só que ele é mais caro, ele é menor. O bom é que ele tem algumas coisas legais dentro do condomínio. Eu vou deixar um vídeo aqui falando um pouco sobre os tipos de apartamentos que existem em Nova York. É bem legal. Tem o brownstone, que é o que vocês veem muito nos nossos vídeos já, que é aqueles marronzinhos, sabe? Que tem os tijolinhos super conhecidos. Tem os condos, que é basicamente um meio termo, esses prédios super grandes, e o brownstone. E o rental building, que é uma outra versão aí, que é basicamente esse que a gente vê, que são prédios enormes, com vários apartamentos. Isso que a gente não mora em um tão grande assim. A facilidade desses rental buildings é exatamente o fato dele ser um prédio de aluguel. Então, tecnicamente, o proprietário é a empresa em si. Por isso que é tão mais fácil assim você conseguir alugar. Então, se você tem só o seu comprovante de renda e o seu social para colocar no contrato, já dá certo, já dá bom. Então, não precisa de tanta coisa assim. Uma outra coisa que complica muito a situação também é que, igual ao Brasil, existe essa questão de fiador e seguro fiança. No caso aqui, é um pouco mais complicado porque o salário, ele não é atribuído mensalmente. Eles entendem como um todo durante o ano. Então, o meu salário é X anual. E aí, para você comprovar que você pode pagar esse apartamento, você tem que ganhar 40 vezes o aluguel no ano, que é muita coisa. Se você ganha $40 mil, no máximo que você pode alugar, sem ter um fiador, é $1.000. Mais que isso, você precisa pagar alguém ou uma empresa para ser o seu fiador. E aqui eles são conhecidos como guarantors. Aí, você vai ter que pagar um aluguel para essa pessoa e você nunca mais vai ver esse dinheiro. Esse é o único jeito de você conseguir alugar se o aluguel for mais alto do que 40 vezes o seu salário no ano, tipo $1.200. Você já vai precisar de alguém para entrar no contrato que não seja você, para provar que essa pessoa, por exemplo, ela consegue pagar. Você não vai ver mais dinheiro, vai para a pessoa. Não é um depósito de segurança que você depois recupera no final do contrato. É alguma coisa que você não vai ver mais. E, para ajudar, pode ser que quando você for alugar apartamento, você tem que pagar tudo isso de uma vez. Além de ele ser mais caro do que você ganha anualmente, ele pode sim acabar te pedindo um depósito a mais. Ou seja, se custava $1.000 o seu aluguel, você vai ter que pagar $3.000 no primeiro mês, que é pagar o fiador, vai pagar o depósito de segurança e o aluguel do primeiro mês. Então, quando você muda, é uma porrada. É uma porrada assim que você fica até meio desnorteado. Você resolveu suas burocracias, tá tudo certo. Pegou seus documentos, tá com a sua renda comprovada, abriu uma conta no banco. Agora você consegue dar o primeiro passo, né? Que é procurar um apartamento. E onde a gente procurou? A gente usou algumas plataformas. 3, para ser mais específico. A gente encontrou no Zillow, procuramos também no Listing Projects e no principal, nossa opinião, que tinha mais informações, tinha mais apartamentos no geral, foi o Street Easy. Uma coisa que a gente percebeu é que em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você quer. Não tem como. Ou é espaço, ou é o modelo de apartamento, às vezes não dá para ficar num lugar novo, ou é a distância. Às vezes você queria muito ficar em um bairro específico, mas como você queria muito, por exemplo, ter um quarto, talvez não fizesse tanto sentido. Pra gente, por exemplo, a localização era uma coisa muito mais importante do que o espaço em si, porque a gente sempre morou em apartamento pequeno. Então a gente tá meio que acostumado. E tudo isso também tem muito a ver com aquilo que eu falei pra vocês em relação ao credit score. Às vezes você não consegue achar quando você cai aqui. Então, normalmente o pessoal fala que no primeiro ano você não vai achar o apartamento que você quer. É muito difícil. A não ser que você seja um ricão, né? Aí você consegue.
Aí você consegue qualquer coisa, né? Espero que tenha sido informativo. Muito obrigado por ter assistido até agora e a gente se vê no próximo vídeo.